Voltamos agora para falar sobre soft skills, né? Então a pergunta que não quer calar: o que são soft skills? Soft skills são competências individuais, né? Aquilo que o indivíduo traz ali do seu background, da sua história, da sua vivência, tanto profissional quanto pessoal, que fazem toda a diferença no mercado de trabalho. Então, vamos dizer assim, hoje, processos seletivos, mais do que saber que a pessoa é formado em engenharia, formado em sistemas de informação, ela quer saber assim, quanto que essa pessoa é resiliente, quanto que essa pessoa sabe trabalhar em equipe, né? Porque o técnico a gente ensina, né? Ao longo da carreira a gente pode ter cursos aí, durante a empresa pode oferecer certificações e tal, mas o comportamento não. O comportamento ele pode destruir toda uma estrutura, né? Então soft skill nada mais é que isso. Habilidades comportamentais. E como é que a pessoa consegue desenvolver suas soft skills? Você falou no bloco anterior, a chave de tudo é autoconhecimento. Então, eu preciso entender quais são as minhas habilidades mais fortes. Então, por exemplo, eu sou um cara muito do network, né? Eu gosto muito de manter conexão. Como é que eu vou usar isso ao meu favor? Como é que eu vou usar a minha rede de relacionamentos? Como é que eu vou usar a minha facilidade de transitar com pessoas, de fazer contatos para o meu desenvolvimento? Ou eu sou um cara altamente criativo. Como é que eu vou usar isso tanto na minha condição de empreendedor quanto na minha condição de intraempreendedor, sabe? Eu sou um cara que sou forte, eu gosto de inovar, eu gosto de agregar valor, né? Eu sou criativo, mas eu também sou um bom executor, eu consigo colocar minhas ideias no papel. Como é que eu consigo trabalhar isso de forma que, de novo, a palavra é agregar valor e fazer a diferença na vida das pessoas? E aí, inteligência emocional, cara, que assim, é assim como o autoconhecimento, né, e a inteligência emocional, ela vem disso, né, de você se conhecer e você fazer essa autogestão aí das suas emoções, é um fator muito importante e tá entre as 10 skills mais valorizadas do mundo, inteligência emocional. E olha que o Daniel Goleman, que foi o cara que trouxe isso lá em 1984, olha só pra você ver, ele escreveu esse livro, né, Inteligência Emocional, lá atrás, há 2 décadas aproximadamente, e agora está reverberando isso de uma maneira muito maior, porque a gente está com uma indústria 4.0, né? A inteligência artificial, o avanço tecnológico trouxe para a gente essa questão de substituir profissões que não existiam, né? Profissões que tinham um viés repetitivo e burocrático. E agora eu coloco isso em voga, porque a sociedade agora, de novo, que a sociedade 5.0 ela caminha para as questões humanas novamente. Então imagina nesse contexto todo, né? Que a gente falou aí sobre esse cenário, só ver o cenário agora, o coronavírus, cara. Você tem que trabalhar home office. Você não estava acostumado com isso, não estava no seu modelo mental, você estava acostumado a estar numa estrutura de escritório. Então você consegue sim desenvolver soft skills, né? Com muita disciplina e principalmente muito autoconhecimento, sabe? Como é que a pessoa consegue avaliar as suas soft skills? Cara, essa é uma pergunta que até as empresas, né, e aí dado a subjetividade, né, das competências humanas, avaliar soft skills é muito delicado. Mas você consegue avaliar ela indiretamente. Como é que eu consigo avaliar soft skills indiretamente, Rafael? Traz essa clareza para mim. Os próprios indicadores da empresa vão trazer isso. Os próprios indicadores de performance do setor vai trazer isso. A própria matriz de competência do setor ou do colaborador vai evidenciar isso. Por quê? É comportamento observado também, né? É lógico que você não tem um gráfico assim, quanto que a pessoa tem de inteligência emocional, quanto que a outra não tem. Mas eu consigo observar, através das atitudes ali, dos microcomportamentos do dia a dia, o quanto que essa pessoa é inteligente emocionalmente, ou o quanto que ela é resiliente, ou o quanto que ela é criativa, né? Então, nos indicadores da instituição, indiretamente, as soft skills, elas são o quê? Elas são evidenciadas. Então eu consigo mensurar assim, né? Mas não diretamente como eu consigo mensurar, por exemplo, a performance de um software, né? Quanto que, tipo, por exemplo, a nossa internet ela tá alta ou ela tá baixa. A gente não consegue fazer isso com soft skills. Mas as atitudes diárias elas demonstram. Perfeito. Qual que é a diferença de hard skills e soft skills? Uma boa questão, né? Hard skills são as competências técnicas, são as certificações. E ela é de fácil mensuração. Né? Porque, por exemplo, se um cara coloca no currículo dele que ele tem um Excel avançado,
através de uma prova de Excel você consegue comprovar isso. Ou seja, a hard skill ela é certificação, ela é através de um curso, uma graduação, e você consegue evidenciar, você consegue colocar testes para evidenciar essas competências técnicas. Soft skills não. A soft skills, como eu disse, ela é subjetiva. É aquilo que a pessoa traz ali, a bagagem individual de cada um, né? São as competências atitudinais e comportamentais e sociais do indivíduo. Perfeito, cara. Quais as mais valorizadas? Aí, cara, vamos lá. Vou trazer aqui pesquisa, vou trazer um pouco, assim, daquilo que é tendência mundial e vou trazer um pouco da minha opinião. As 10 mais valorizadas, segundo o Fórum Econômico Mundial, que divulgou lá no relatório sobre o futuro do trabalho, as 10 competências mais valorizadas em 2020 seriam solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, empatia, inteligência emocional, tomada de decisão, orientação para serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Essas são as tendências mundiais, o que as grandes empresas, os grandes profissionais, os dados amostrais disseram que uma tendência é essa, que essas seriam as mais exigidas dado o cenário do mundo. Aqui o Baroli acredita, né, que sejam as soft skills mais valorizadas. Resiliência, principalmente no Brasil, cara. Então pensa, você tem que ter uma resiliência muito grande, porque você tem contexto econômico, contexto político, contexto social, e aí para lidar com isso o indivíduo ele precisa assim de adaptar, ser flexível, de estar sempre disponível ao aprendizado. Foco, né? Porque foco e disciplina, né? Porque disciplina está atrelada à nossa capacidade de dizer sim e foco está atrelado à nossa capacidade de dizer não. Então pensa no contexto agora de home office. Cara, você precisa ser disciplinado, você precisa entender que de 8 às 17 ou de 8 às 18 ou qual horário que você fizer, está à disposição do empregador. Então é focar, você tem que dizer sim, você tem que levantar cedo, botar tua roupa. Mesma coisa você precisa dizer sim, olha, o propósito é meu, então eu preciso ser disciplinado, eu preciso fazer live, eu preciso trazer conteúdo. Sim. E foco. Sim. É carreira tech. Então qual que é o conteúdo que eu tenho que trazer? Que senão você começa a ampliar o leque demais e não entrega resultado nenhum, né? Então essas competências que eu acredito. Empatia, porque assim, por mais que tenha sido banalizada, mas através da pesquisa de CNV eu vi que se colocar no lugar do outro, cada dia mais precisa desse movimento, de que a gente se coloque no lugar do outro, até para as relações elas serem mais saudáveis. E eu não estou dizendo só de relação profissional, estou dizendo de relação pessoal. Você quer manter um casamento, você quer manter relacionamentos saudáveis e felizes, tem empatia, tem que se colocar no lugar do outro. Inteligência emocional, para mim, é a base. Hoje eu colocaria para mim como a principal competência, inteligência emocional, porque imagina, a gente tá aqui fazendo essa live e aí tem uma furadeira na nossa cabeça. Então assim, até para você se concentrar, você precisa ir saber, né? Outra coisa, gerenciar suas emoções. Eu tô dentro da minha casa, tem esposa, tem filho, você tem seus afazeres aí. Então é a gente se conectar conosco mesmo, né, para entender assim, o que é essencial para fazer a nossa vida melhor. Então, inteligência emocional para mim é muito importante. Eu coloco também como pensamento crítico, cara. Gente, a gente tem uma visão míope de pensamento crítico que é criticar as coisas, que é pegar uma coisa e apontar o dedo. Não é. Pensamento crítico é a partir do momento que eu me apropriei, que eu me tomei consciência daquele tema ali, eu posso sugerir propostas. E as empresas têm uma escassez desse tipo de pensamento. Por isso que ele é tão valorizado. Pessoas com esse perfil, elas são valorizadas. Porque elas não ficam esperando que o gestor proponha, que a família proponha. Não, elas estão sempre com essa inquietação, estão sempre propondo. Então, pensamento crítico, eu entendo também que, às vezes, a minha ideia para aquele cenário, ela não vai ser oportuna. Mas ela pode ser aproveitada em outro momento. Então, o pensamento crítico vem desse modelo mental, né? Então, é isso. Perfeito, cara, perfeito. Você tem mais dicas sobre comportamento? Olha, eu não gosto muito, assim, quer dizer, não é que eu não goste, mas eu tô trabalhando isso em mim, essa posição de ficar dando aconselhamento. Então eu vou falar assim, aquilo que faz sentido pra mim. Então, falando sobre comportamento, você tem que, primeira coisa, fazer uma leitura do seu cenário. Qual que é o comportamento exigido? A sua empresa é altamente formal? Você está de acordo com isso? A vestimenta, o vocabulário, tudo passa por esse entendimento, por essa leitura de realidade. Então, seu comportamento não é que você vai virar um robozinho, não. Ele vai ser moldado para atender a essa demanda.
Entende? Então, assim, a dica que eu dou de comportamento é a primeira coisa, eu tenho que fazer uma leitura da realidade. Qual que é o contexto da minha empresa? Qual que é o contexto do meu local de trabalho, dos meus colegas? Como é que funciona isso tudo? E aí sim, a partir daí, eu começo a adaptar, eu vou usar essa palavra, o meu comportamento para esse contexto. Qual que é o perfil da empresa que se preocupa com soft skills? Cara, e aí eu vou falar assim, sem medo de ser feliz, né? A empresa que ela valoriza soft skills é uma empresa que ela não está preocupada só com as ações, só com o resultado, né? Só com os dividendos ali dos seus acionistas. Ela está preocupada com o desenvolvimento. Então, uma empresa que vê, que você percebe aí no mercado, né? E aí é um exercício de observação, que ela está sempre desenvolvendo seus colaboradores, está sempre mandando seus colaboradores para treinamento, e não estou dizendo só para atender itens de legislação, de certificação como a ISO, né, que tem pelo desenvolvimento um dos seus pilares, mas não é. Você vê nos próprios colaboradores que eles estão preocupados com o desenvolvimento. Então, uma empresa que está sempre criando fóruns, meetups de discussões, estão sempre procurando aí algo novo para trazer para os seus colaboradores, esse é o perfil da empresa que preocupa com soft skills. Perfeito. E nesse gancho ainda, como é que o nosso espectador ou espectadora, como é que ele pode falar sobre suas soft skills em entrevista de emprego? Primeiro ponto, né, assim, de novo, né, eu não sou psicólogo, mas eu já fui recrutador, né, já trabalhei para algumas empresas como recrutador, e uma das coisas que eu fazia muito na entrevista era fazer uma seleção por competência. O que eu tô querendo dizer? Eu queria identificar naquele cara ali que ele era organizado. Ele citava lá no currículo dele que ele era organizado. Então eu pedi para ele trazer um relato da vida dele, como é que ele enxerga a organização. Então, como é que é o seu dia? Se o cara não sabe responder assim, como é que é o dia dele? Então, por exemplo, é lógico que a gente não observa essas coisas, mas elas acontecem, ele não tem uma sequência lógica na cabeça dele, de que ele levanta, ele escova o dente, ele toma um banho, ele pega um ônibus, ele vai pro trabalho. Isso é uma sequência, tem uma organização nesse modelo mental aí. Eu já consigo entender, já consigo pelo menos traduzir que aquela skill ali que ele coloca, organização, não está coerente com o modelo mental dele, entendeu? Então essa é a dica que eu dou. Começa para recrutador, faça perguntas em que aquilo que o cara colocou no currículo, como por exemplo, eu sou dinâmico. Descreva dinamismo para mim, na sua visão. Qual a atitude sua em que você é dinâmico? Você consegue descrever dinamismo? Você entende? Então, assim, é trazer à luz aquilo que o cara escreveu, porque o papel aceita tudo, né? Então, assim, eu vou colocar o candidato em contato com aquilo que ele escreveu, através das minhas perguntas. Então, o recrutador ele também tem que ter, vamos dizer assim, essa inteligência de fazer com que ler o currículo do candidato, tudo aquilo que ele escreveu possa ser evidenciado através do comportamento dele, dito, ou o próprio recrutador observar isso durante a entrevista, né? Então, por exemplo, eu sei trabalhar sob pressão. E aí o entrevistador, de alguma forma, o momento da entrevista já é um momento de pressão, né? Porque você está se vendendo ali. Então o cara tá muito nervoso, é lógico que é algo comum. Mas assim, é comum no começo, né? Então assim, o cara ele chega nervoso e aí, através dos rapport que o entrevistador vai fazendo, o cara vai se sentindo mais leve. Mas o cara permanecer durante a entrevista toda nervoso, batendo perna, alguns sinais de nervosismo, aí você já consegue observar esses comportamentos aí. Entendeu? Perfeito. E só complementando, aí se eu tiver errado você me corrige, o profissional que está querendo, né, elaborar seu currículo baseado nas suas soft skills, aí relembrando, né, se conhecer e se adaptar, né? Porque tem muita gente que copia o currículo dos outros e tal, e coloca as observações, né, do outro. Por exemplo, eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu falei que eu sou dinâmico, ou eu falei que você tiver sob pressão. Se você viu que você não sabe, é ser humilde e falar, eu não sei, mas eu posso aprender, sabe? E aí começar a trabalhar sobre esse olhar, tipo, como é que eu posso aprender a trabalhar sob pressão? Como é que eu posso aprender a ser dinâmico? Eu acho que isso também melhora ainda mais o perfil, né? E faz crescer a pessoa em si nesse sentido. Recentemente, boa observação sua, eu fiz até um comentário num post de uma recrutadora no LinkedIn, até de uma grande empresa. O post é o fim do currículo de papel. Aí eu coloquei, vai além disso, porque ao meu ver, não existe um modelo de currículo ideal. Modelo de currículo ideal é aquele que é verdadeiro, aquele que faz uma narrativa tanto da sua trajetória profissional, quanto das suas competências comportamentais de uma maneira coerente, que você consiga demonstrar isso. Então, para mim, esse é o currículo
ideal. Então eu coloquei para ela lá que existia uma estrutura onde, assim, dado o padrão da empresa, ela consegue evidenciar lá suas experiências profissionais, suas certificações, seus dados pessoais. Isso é estrutura. A estrutura, ela muda, mas quando eu falo de soft skills, o modelo plausível é um currículo que seja você, que ele evidencia ali os seus pontos fortes, aquilo que te torna diferente. Essa é a palavra, né? Então, se eu posso me atrever a dar uma dica, a dica é: escreva um currículo que evidencie qual é a sua essência. Faça uma narrativa da sua trajetória profissional, das suas habilidades, das suas competências de uma maneira coesa. Não copia o A, não copia o B. Que seja você. Cada profissão ela exige soft skills diferentes, certo? Exatamente, porque, por exemplo, a realidade é o nosso melhor direcionador. Então, por exemplo, um cara de TI, qual que é a soft skills, que a competência, uma das fortes? Foco, o cara tem que ser focado. Porque o cara trabalha com linguagem de programação, então o cara ele tem que, de alguma forma, ter um modelo mental ali para que ele desligue do mundo praticamente e foque naquela atividade. Agora, um vendedor, ele tem que ser um cara altamente touch, um cara de relacionamento, um cara de contato, um cara que está sempre ali buscando ter contato com as pessoas. Um cara, por exemplo, de recursos humanos, ele tem que ter uma sensibilidade, uma empatia, uma inteligência emocional aguçada para poder ali fazer com que as pessoas sejam desenvolvidas num processo seletivo, elas sejam ali acolhidas, que não seja só um momento de uma entrevista, mas um momento de acolhimento. Então, cada profissão ela exige uma skill diferente, sim. Perfeito. E aí, ainda nesse sentido, de uma forma geral, quais são as soft skills mais requisitadas que você tem observado? Inteligência emocional, a primeira delas, assim, que eu tenho observado. O foco é algo muito pedido, né? Porque hoje, assim, pensa bem, cara, você tem WhatsApp, você tem redes sociais, você tem uma pipocação de informação o tempo inteiro. Então exige que qualquer profissional, em qualquer área. É lógico que alguns, como eu citei a questão da TI, eles precisam de um foco maior, mas a pessoa precisa focar, entendeu? Então, outra habilidade, pensamento crítico. Então, as empresas hoje não querem mais só um fazedor de coisas, ela quer um cara que ele seja orientado para negócios, ele tem uma visão de todo, uma visão sistêmica, que é uma outra skill que eu acho assim, de um valor muito importante, e tomada de decisão, sabe? Porque às vezes os gestores eles estão, é lógico que de uma forma bem mais lenta, mas eles estão delegando mais. Então precisa de pessoas que tomem decisões, né? O mercado está exigindo fazer decisões rápidas. Nem sempre seu gestor vai estar ali. Então você precisa conhecer do seu negócio para você tomar decisões mais assertivas. E criatividade. Hoje eu acho assim, nunca fez tanto sentido o indivíduo ser criativo, sabe? E de novo, gente, às vezes você mudar o seu maquinário ali de posição já faz uma diferença. Às vezes você mudar ali a forma como a alocação das colunas numa planilha de Excel vai fazer com que você tenha mais resultado. Então ser criativo é isso. Eu conheço ali meu processo, eu domino meu processo e a partir daí eu vou brincar, eu vou experimentar. Entendeu? Então é isso. Perfeito, cara. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco, não saia daí. Então investe em sua carreira com os melhores cursos EAD que eu separei exclusivamente para você. Se você quer aprender alguma linguagem de forma rápida e sem gastar muito, então não pode deixar de conferir o wesleyrodrigo.com.br/cursos. Lembrando que alguns dos cursos possuem mentoria individual, acesso via TeamViewer na sua máquina, para que você, caso tenha dúvida em alguma questão, tenha acesso do professor, ele vendo, né, em tempo real e te auxiliando da melhor forma possível, além também de alguns cursos possuírem grupos no WhatsApp, Telegram e outros meios sociais. Lembrando também que comprando pelo meu site, você tem acesso aos melhores cursos com descontos incríveis. Se você pretende aprender Java, SAP, Data Science, Python, entre outros, acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos. Te espero lá, um grande abraço e valeu! Voltamos aí com esse assunto, né, que embora não seja tão novo, mas agora está tendo uma luz aí para ser divulgado o máximo possível, né, para que nós consigamos aí, nesse momento de mudanças, expressar o melhor da gente. Então, o Rafa, ele faz muito bem esse trabalho e é por isso que estamos aqui. Bom, Rafa, você tinha comentado sobre ter sido um cara sem perspectiva. Você pode comentar pra gente sobre isso? Cara, assim, quando eu falo sem perspectiva, é o meu contexto social, né?
Então eu cresci numa periferia, uma grande periferia aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Sou o filho mais velho, né, de uma família de 8 filhos. Perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com 21 anos, meu pai faleceu com 41 anos. E eu morava num barracão de 2 cômodos, cara, com essa turma toda. Então a densidade demográfica era maior que a do Japão. Então a gente se esbarrava, assim, pra fazer as coisas, né? Então, assim, de certo modo tinha uma cama e aquela ninharia de menino, todo mundo deitado no chão, na cama dos pais e tal. Então por isso que eu falo que essa questão das perspectivas, né? Era assim, qual que era o status quo? Ou eu... E aí, de novo, não vou entrar em demérito, não estou desmerecendo ninguém, mas aí eu estou trazendo a minha experiência individual. Ou aceitava a minha condição, né, de um menino que morava na favela e entrava naquele loop da síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Vivia ali com todos os meus amigos, arrumava um emprego e enfim, montaria um barracão no fundo ali da casa dos meus pais. Ou eu romperia isso, que foi o que eu escolhi, né? Então, assim, com 14 anos, por isso que eu digo assim da importância do Senac na minha vida. Com 14 anos eu fui fazer o programa de aprendizagem no Senac e tinha uma atividade, cara, falando sobre essa questão da perspectiva, que eu conto isso quando eu tenho a oportunidade, que era desenho que você quer ser quando você crescer. E nessa atividade eu não desenhei nada. E aí a professora, que hoje é minha colega de trabalho, olha que louco como esse mundo, né? Quando você tem propósito, as coisas, o universo acaba conspirando a seu favor. Perguntou pra mim, falou, olha, por que você não desenhou nada? Eu falei, professor, eu não sei nem o que eu vou comer. Assim, passei até fome mesmo, vamos dizer assim, privação de muita coisa. Eu falei, o que eu vou desenhar? Eu não sei nem se vou chegar vivo, eu posso morrer de tiro, eu moro numa favela, né? E a grande parte dos meus amigos morreram por causa do tráfico, né? Enfim. E aí ela me abraçou, cara, e chorou e falou assim, olha, olhou dentro do meu olho e falou assim, você pode ser o que você quiser. E aí, abraçado nessa frase, nesse contexto, e minha mãe também tem grande contribuição disso, que minha mãe é uma pessoa de muita fé, então ela sempre falava, meu filho, tenha fé que as coisas vão mudar, né, na humildade dela. Eu me agarrei nisso. A fé, primeiramente, e a educação. Então, para você ter uma ideia, eu fui o primeiro universitário da família inteira, do legado da família inteira. Primeiro universitário. Então, assim, eu coloquei um padrão na família. Fui o primeiro cara, assim, né, dos meus primos da época a ter um automóvel. Então, hoje eu já tenho aí... Não que isso me defina como uma pessoa melhor do que a outra, porque isso para mim não quer dizer nada. Bens materiais, fruto de um trabalho duro, de um propósito bem claro, e aí é uma consequência. Mas assim, tenho meu apartamento, eu já fui pro exterior, então fui um cara abençoado. Mas por quê? Quando eu falo que era um cara sem perspectiva, era a minha condição, meu status quo ali não me permitia olhar além disso. Então hoje eu sento com CEOs de grandes empresas, eu falo de educação para jovens iguais a mim. Que aí eu falo que é a questão do propósito. Meu propósito foi nisso. É devolver para essa galera desse contexto igual ao meu, aquilo que eu não tive. E aquilo que alguém fez por mim, que foi essa professorinha. E que foi a minha mãe. Que me deu... tenho uma professora, e hoje a gente é grande parceiro de trabalho, a gente toca projetos juntos, que é a Cláudia Martim. Ela falava comigo lá na faculdade, né? Falava assim, olha, você é um talento, você só precisa de uma oportunidade. E aí, quando essas oportunidades começaram a acontecer, por isso que eu me agarro a toda oportunidade que vem. Porque é uma forma de eu, através do conhecimento, retribuir aquilo que Deus me deu, sabe? Que é a oportunidade de conhecer pessoas, de entrar em empresas, de fazer trabalhos que mude a vida das pessoas. Então, é esse o pequeno resumo assim, da minha vida. Né? Parabéns, cara. De verdade, assim. Por ser quem você é, por trazer, né, uma luz pra quem precisa, né? E eu fico muito feliz de ter você aqui e de saber que sua história de vida, ela não é uma historinha qualquer. É uma história de superação, uma história de resiliência e, cara, obrigado, cara. Obrigado mesmo, cara. Cara, imagina. Eu acho que, assim, eu acredito muito no poder das narrativas. Sabe? Mas acredito também, assim como o Kaito Maia, ele fala sobre a história da Chili Beans e tal. Às vezes Deus está mostrando pra gente o caminho, só que a gente precisa estar sensível. A gente precisa estar sensível para entender
Às vezes é uma frase que uma pessoa fala, às vezes é uma cena que você viu ali. Cara, e eu acredito nesse poder, nessa iluminação, nesse direcionamento de Deus através de qualquer elemento. Pode ser um elemento móvel, enfim, sobre tudo. Eu acredito assim, eu vejo Deus em tudo, cara. Então, às vezes você recebeu uma mensagem de WhatsApp, você abriu ali, alguém na novela falou alguma coisa. Cara, assim, eu não sou um cara que curto muito esse negócio né, da mídia, né, enfim, de televisão. Honestamente, eu não gosto muito, mas eu acredito nesses sinais que Deus dá. Só que você precisa estar sensível. Eu falo muito isso para as pessoas. Na sociedade machista que a gente vive, falar de sensibilidade é algo muito delicado, né? Então eu acredito assim, Deus ele tá ali o tempo inteiro nos direcionando, nos mostrando qual é a direção. Mas aí esse discernimento, sabe? Você precisa ser sensível para entender, opa, o caminho é aqui e é aqui que eu devo ficar, aqui que Deus quer que eu esteja. Então é isso, cara. A respeito do corona, como você está lidando com esse cenário? Você está trabalhando em casa? Assim, eu trabalhei 3 semanas e agora eu estou de férias, mas assim, de férias na minha condição CLT. Né? Mas na minha condição de empreendedor, não paro não, cara. Assim, é live, é produção de conteúdo, enfim, a gente não para. Mas eu tô sempre em movimento, assim, tô trabalhando. E como é que tá sendo aí a organização e manter a qualidade no que você exerce? Cara, eu vou expor uma vulnerabilidade minha aqui. Eu sou um cara indisciplinado, né? Então, assim, tá sendo desafiador. Tá sendo um desafio muito grande, porque eu gosto muito de coisas rotineiras, né? Tipo, estabelecer tal horário eu vou fazer isso. Mas hoje, mais do que nunca, eu vejo que isso é necessário. De novo, frase do Kaito Maia, né? Assim, foi até bom você citar. Uma pessoa talentosa, ela pode até chegar em algum momento e ter uma ascensão, mas uma pessoa disciplinada, ela consegue o que ela quiser, né? Porque disciplina é a essência de tudo, né, cara? Então, assim, não é só talento, eu preciso ser mais disciplinado. Então, respondendo a sua pergunta está sendo um grande desafio. Como é que você conseguiu descobrir as suas soft skills? De novo, né, assim, foi um trabalho, eu ainda estou descobrindo, né, porque é um processo que não termina. Então, assim, vão ter atividades em que eu vou descobrir que eu preciso de uma skill, eu preciso trabalhar ela melhor, como citei na pergunta anterior da disciplina. Então é uma skill que eu estou desenvolvendo, né, o foco, né, dentro dessa questão de disciplinar aí, foco e disciplina para mim caminham muito junto. Mas assim, as minhas skills, né, os meus pontos fortes, eu sou muito crítico comigo, né, então assim, eu tenho alguns sabotadores. Então as minhas skills que eu descobri, muitas vezes foram pessoas que disseram para mim, porque eu mesmo, eu já vivia, eu já fazia, vou te dizer, a questão da palestra mesmo. Eu estava fazendo um evento para a empresa e aí, para mim, era uma apresentação de uma ideia e tal, de um conceito. E a pessoa falou assim, cara, você já pensou em fazer palestra? Eu falei, não, nunca pensei não. Eu falei, você é doido, eu fazer palestra? O que eu vou entregar para as pessoas? Falou, vai, você leva jeito. Então, assim, me abrindo assim, sendo bem sincero, a maioria das minhas soft skills, eu não tive essa clareza inicial. Foram as pessoas que estavam à minha volta e disseram, cara, você tem tino para isso, nossa, você tem tanta empatia, sabe? Então, tô trabalhando isso, né? Tá dentro do meu processo de desenvolvimento, mesmo de autoconhecimento, de acreditar mais em mim, sabe? Porque eu costumo dizer assim, que eu custo a tomar uma decisão, dado essa incerteza mesmo das minhas competências, das minhas habilidades. Então eu estou em processo de descoberta, mas como eu descobri, geralmente foram pessoas que falaram assim, olha cara, nossa, você leva tino para isso. Eu já fazia e tal, mas para mim virou uma competência forte a partir do momento que foi verbalizada por outro. Entendeu? No meu caso também, algumas habilidades, elas foram comentadas, assim. Eu acho que pra gente, mas eu tô só divagando mesmo, não tem estatística nenhuma nisso. Acho que nós dificilmente conseguimos enxergar sem alguém dar o feedback, sabe? Porque pra gente é tão comum que você não vai enxergar que aquilo é uma habilidade que te diferencia de alguém. Eu acho que, e aí as pessoas que estão assistindo podem comentar, mas eu acho que é muito difícil de você enxergar sem que alguém te alerte. A não ser que você também faça comparações. Por exemplo, tem alguém que você pensa assim, eu quero estar no mesmo carro que aquela pessoa. E aí você começa a observar o que essa pessoa tem que eu não tenho e o que eu tenho que essa pessoa não tem. Aí acho que talvez nesse sentido também você consiga encontrar as suas soft skills. Mas eu acho que a parte mais fácil, agora depois que eu dei essa dica não vai ser mais fácil, né? Mas eu acho que a parte mais rápida é quando as pessoas te falam, porque é uma validação, né? Mas é só divagação mesmo. Muito bom você dizer isso. Recentemente eu li um livro que chama Inteligência Socioemocional, do Augusto Cury.
E é um material de pesquisa muito bom, porque assim, geralmente eu tinha essa visão, né, das obras dele como uma questão de autoajuda, mas quando eu vi a área de pesquisa dele, ela é muito densa, ela é muito rica, né, o campo de pesquisa dele. E aí ele fala isso. Por que é mais fácil a gente identificar as nossas soft skills através de um apontamento, de uma verbalização do outro? Porque a gente não estuda inteligência emocional desde criança, não é ensinado na escola. Então a gente é inseguro, cara. Então assim, a gente vem de um ambiente em que, por exemplo, às vezes um menino é altamente criativo, você quer desenhar, você quer fazer um tanto de coisa, mas os nossos pais, né, por uma questão de ignorância, falam assim, menino, para de desenhar. Então assim, você não consegue identificar, porque você é tolhido desde a sua infância. Então isso vem da nossa herança, né, da nossa criação. Então por isso que é tão difícil identificar soft skills. Não é que seja mais fácil. O ideal, né, e é o que eu estou buscando, buscar um autoconhecimento de maneira tal que eu consiga identificar os meus pontos fortes e eu consiga trabalhar isso de uma forma que minha trabalhabilidade melhore. Mas o contexto padrão social é que as pessoas identifiquem as soft skills através de feedbacks, como você colocou. Entendeu? Como melhorar a inteligência emocional? Para mim, assim, humilde opinião, a gente melhora a nossa inteligência emocional a partir do momento que a gente se conhece. Sabe? A partir do momento que a gente faz um mergulho dentro da gente e compreende quais são os gatilhos que desencadeiam uma raiva, uma ansiedade, uma tristeza. É lógico, e aí eu estou dizendo que a gente consegue fazer isso sozinho? Consegue, mas é muito mais doloroso. Demora-se muito mais tempo. E aí, talvez, é um tempo que só a maturidade vai trazer e a gente não consiga identificar que isso é inteligência emocional. Então, procure a ajuda de profissionais, coaches, psicólogos. Então, assim, para mim, essas são as melhores estratégias, porque aqui eu não estou falando de passo a passo, estou falando de estratégias. Estratégias para que a gente possa identificar a nossa inteligência emocional. Então, leitura. Só que nesse contexto, né, dado esse cenário todo que eu citei, essa herança que a gente vem lá, desde lá da nossa educação, desde a nossa criação, que a gente não possui famílias, né, por mais que exista amor nesses ambientes, mas são famílias que não possuem uma inteligência emocional estrutural, procura uma ajuda, cara. De um psicólogo, de um coach, porque para você desenvolver essa inteligência emocional, entender quais são os seus sabotadores, faça bastante leituras. É isso. Perfeito, cara. E aí, depois de uma palestra dessa, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Para você que pensa em trabalhar por conta própria, eu tenho uma boa notícia para você. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, a economia deve ajudar os pequenos empresários em 2020. Juros baixos, inflação controlada, oferta de crédito mais barato e recuperação das atividades econômicas, ainda que lenta, compõem um cenário favorável a quem quer empreender, seja sendo MEI ou trabalhar como freelancer. Porém é importante ter cuidado na hora de você pensar em ser dono do próprio nariz. A falta de algumas informações pode transformar a experiência de ser dono do próprio negócio em um pesadelo. Mas calma, lembra que eu tinha uma boa notícia para você? Pois é. A boa notícia é que eu vou receber profissionais que trabalham como freelancers que vão compartilhar suas experiências a fim de que você possa evitar os mesmos erros que eles cometeram. Além, é claro, das dicas que eles vão te dar para que você possa usufruir da melhor experiência de como é trabalhar com o próprio negócio. Então eu te convido a compartilhar esse vídeo para seu amigo ou sua amiga que querem empreender, para que eles possam ter o start para começarem a praticar aquilo que vai ser discutido aqui, evitando os problemas que vão acontecer no meio do caminho. Além, é claro, de praticarem as dicas que vão ser abordadas aqui também. E também compartilhar com quem já tem uma empresa, que trabalha com o próprio negócio, para que eles também possam contribuir com as suas visões de mundo, com suas experiências, para que esse canal possa ajudar muito mais pessoas que vão chegar aqui através do seu compartilhamento. As entrevistas serão disponibilizadas no meu canal toda última sexta-feira do mês, além, é claro, para você que não pode assistir um vídeo de longa duração, seja pela sua rotina, seja pela falta de tempo, ou pela limitação da internet, o conteúdo também vai estar disponível em áudio no Spotify e também no meu site. Então se inscreve no canal para você poder, e ativa o sininho para que você possa receber as notificações. Me siga também no Spotify, porque ela também tem outros conteúdos que vão ser interessantes para você, imagino eu, e assim espero. E me siga também no Instagram, onde eu sempre faço os avisos antecipados, etc. Então compartilhe esse vídeo, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!
Voltamos agora, né, pro, infelizmente, o último bloco aqui. Tá sendo um bate-papo maravilhoso, cara. Eu acho que ele vai ser dividido aí em 2 episódios, mas aí você já tá vendo isso no final, então você já sabe que é verdade. Mas enfim, você tem livro pra recomendar, cara? Tenho sim, livros pra mim que são inspiradores. Eu li ano passado, foi pra mim um divisor de águas, é o livro Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella. É um livro sensacional que dá essa ideia de propósito, né? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal, então ela dá essa mexida mesmo, mexe com a gente. Um livro do Rubem Alves, que fala da escola que eu sempre sonhei, mas nunca pensei existir, que fala sobre o processo educacional de dar para as pessoas poder de escolha, né? A analogia que eu faço e a mensagem que eu trago é um livro muito bom. E aí, para quem é da área de educação, quer trabalhar com essa questão da educação, esse livro do Augusto Cury, né, Inteligência Socioemocional, muito bom, assim, é uma leitura fácil para quem quer ir para uma leitura, vamos dizer assim, uma leitura boa, um excelente material, mas de uma linguagem mais acessível. Esse livro é muito bom. O Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, mas é um livro mais denso, 420 páginas, então assim, precisa de um tempo maior de dedicação. O Comunicação Não Violenta, que está sendo assim um livro da minha vida, que é o livro que eu estou lendo do Marshall Rosenberg, é um livro, assim, eu não tenho palavras para explicar. É um livro que tem, assim como Por que Fazemos o que Fazemos foi um divisor de águas para mim, o Comunicação Não Violenta tem sido, né? Porque tem feito com que eu enxergue o mundo com mais amor. Essa é a palavra. O livro também, O Segredo de Luísa, que é de um cara aqui de Belo Horizonte, para quem gosta de empreendedorismo. É do Fernando Dolabella, professor da UFMG, da área de tecnologia. Assim, sou fã dele. Então esse livro inspirou vários empreendedores no Brasil inteiro há muitos anos. Então assim, todo empreendedor tem que ter esse livro na cabeceira, O Segredo de Luísa. Então recomendo, ele é muito bom. É A Arte de Empreender, como eu falei, do Junguier Diniz. Também é uma leitura bacana para quem quer navegar sobre empreendedorismo. E para fechar assim, né, como eu sou um cara que gosto muito de filosofia, né, então assim, é o livro da filosofia da editora Globo, e ele pega vários ensaios ali, vários recortes da filosofia desde, né, da filosofia antes de Sócrates e depois de Sócrates até as filosofias dos tempos modernos. Então assim, eu gosto muito, tem sido um material para mim também muito bom, muito rico. Então é isso. E o livro dos livros, aí gente, olha, né, antes de fechar esse bloco, não é o viés religioso. A Bíblia, para mim, é o maior livro de todos. Leiam a Bíblia. E para mim é o livro, a maior leitura assim, que eu tenho, o livro mais rico. Porque ele é completo, né? Você vê filosofia, você vê empreendedorismo, você vê empatia, você vê todas essas nuances, esses temas que eu citei dentro de um livro só. Então, um manualzão, assim, mas quando você tira o aspecto religioso dele e lê com essa leitura, com essa sensibilidade, para mim é o maior livro de todos. Perfeito, cara. E Fernando Dolabella querendo você aqui. Bom, como é que você consegue conciliar o tempo de dedicação ao trabalho sem prejudicar o tempo pessoal? É delicado, né, falar sobre isso, porque assim, como a gente ama o que a gente faz, a gente se vê trabalhando o tempo inteiro. Então, é difícil dissociar a vida pessoal da vida profissional e sei lá se existe diferença, que pra mim é uma coisa só, né? Quando você tem paixão acontecendo o que você faz, você não consegue fazer essa dissociação, é visceral. Então, pra mim, é um tema delicado, assim. Então, às vezes eu preciso me policiar, preciso, igual você, colocar uma disciplina de pensar, putz, isso é uma hora de passear com a minha família, de estar com meu filho, de estar com a minha esposa, senão você embola o meio de campo e aí vira uma confusão só. Então, preciso de mais disciplina para poder fazer essa dissociação. Perfeito. Você falando isso aí me lembrou do filme do O Aviador, com o Leonardo DiCaprio. Um filme que eu fui ver, infelizmente, só recentemente, né, esse ano. E é um filme que mostra um cara, na minha visão, posso estar errado, um cara apaixonado pelo propósito que ele queria fazer. E eu não vou dar spoiler aqui. Já ia dar spoiler. Vejam O Aviador, gente. Essa é a mensagem. Vale muito a pena. Você utiliza alguma técnica para estudos, cara? Não utilizo técnica para estudos. Assim, costumo dizer que assim, eu respeito o meu ritmo circadiano. O que é isso? É a hora que eu sou mais produtivo. Então é o meu, onde eu vou ler, principalmente de madrugada, assim, tipo, é onde madrugada é para mim ver palestras, para mim, tipo assim, ver algum vídeo. Para leitura de madrugada para mim é um pouco denso, mas assim,
eu respeito o meu ritmo circadiano. Essa é a minha dica, assim. Eu respeito o meu tempo para que eu possa fazer ali leituras melhores, anotações melhores. Eu não tenho uma técnica, mas se eu posso recomendar, né, pode parecer assim, casa de ferreiro espeto de pau, mas assim, uma matriz de Eisenhower, né, quer dizer assim, os quadrantes daquilo que é urgente, daquilo que delego, não delego. Depois vocês pesquisam aí, matriz de Eisenhower, é muito eficiente para galera que gosta de produzir. O Pomodoro mesmo é onde assim, eu divido de blocos de 25 em 25 minutos e aí paro 5 minutos para poder respirar e voltar, mas não tenho utilizado isso, só recomendo. Para mim a recomendação é respeite o seu tempo, cara, o seu corpo, e aí você vai conseguir ser mais produtivo. É isso. Perfeito. A do Pomodoro eu faço ela customizada. Quando eu vou trabalhar, como eu fico muito em casa, né? Eu trabalho em casa, eu fico geralmente umas 2 horas trabalhando focado. Aí eu paro umas meia hora pra assistir algum vídeo, pra dar aquele momento de esfriar a cabeça, ou pra mexer brincar com o cachorro e tal. E tipo assim, às vezes você tá muito focado, e às vezes aquela hora que você poderia quebrar, né? Na minha experiência, né? Se eu fico focado demais, tipo umas 5 horas, eu vou ser realmente menos produtivo do que quebrando ela em 4 horas, né? Em 2 e 2. Então, pra mim tem funcionado, e pra você, talvez, você pode tentar aí. A gente pensa que a gente é produtivo quando a gente tá em estado de flow, né? Que é estado de concentração máxima. Não é. Já aconteceu com você, assim, de, por exemplo, você tá ali no estado de flow e tal, você tá engajado numa atividade, e aí quando você dá uma olhada, assim, cara, dá uma respirada, dá uma volta na sua casa, assim, putz, já vem aquele insight, assim, você, entendeu? Então, assim, a gente é produtivo nessa hora, né? Qual foi o maior desafio que você já teve na sua carreira? Foi quando eu tive que escolher, né, se eu seguiria atuando na área de recursos humanos ou se eu iria para operações, começar do zero, né? Porque operações não é só recursos humanos. Operações é tudo, é entender de financeiro, entender de educacional, entender de infraestrutura. Então, eu tive que romper ali o meu modelo mental, porque assim, eu falo recursos humanos, mas eu trabalhava no departamento pessoal, gente. Então imagina, era uma cabeça assim, altamente de legislação. Eu era o cara que falava assim, você tem que registrar ponto do horário X ao horário Y, mas na operação o cara não registrou. E aí, qual que é a solução que você vai dar? Entendeu? Então, é isso. Então, o maior desafio da minha carreira foi tomar essa decisão, né? Onde todo mundo falou comigo, cara, não faz isso, você tem que seguir uma carreira, né? Você formou para isso, sua faculdade diz isso. E eu falei, não, eu quero ir para um lugar que amplie minhas possibilidades. Parabéns, cara. Até a própria Ana, a gente meio que comenta isso, não dessa forma que eu vou falar agora. Nós geralmente somos criados num padrão, e aí, dependendo da sua idade, por exemplo, você quer trabalhar alguma outra coisa e você vai ter que recomeçar de novo. E vale a pena, cara. Se for algo que vai te fazer feliz, vale a pena, vale a pena. Então, obrigado. Qual foi o melhor momento da sua carreira? Esse agora que eu tô vivendo. Esse é o melhor, assim, eu não posso dizer sobre futuro, né, o que o futuro me reserva. Eu posso, assim, projetar, eu posso ter expectativas que vai ser muito bom, que se eu continuar firme nesse propósito, né, mas assim, o melhor momento é esse, cara, é exatamente esse o momento que eu tô vivendo, assim. Então, o melhor momento da minha carreira é agora, onde eu tô tendo a oportunidade de conhecer pessoas, estar em lugares, fazer leituras, como eu nunca pude fazer antes da minha vida. Então, o meu melhor momento é agora. Perfeito, cara, perfeito. Qual que é a sua visão de futuro relacionado à área de tecnologia? Bom, cara, eu não sou um expert em tecnologia, né? Mas eu digo, e aí estudo, né? A Robert Half é uma grande consultoria e ela fala que o futuro do trabalho, das profissões, ou você vai ser high-tech ou você vai ser high-touch. High-tech é o cara altamente ligado à tecnologia, Big Data, Data Science, que é o caminho, né, que a gente que a humanidade está trilhando. Ou você vai ser high-touch, que é o cara das relações humanas, que compreende as questões humanas, que vai se relacionar, vai se conectar, psicólogos, enfim. Né? Eu vejo o futuro como o futuro da humanidade mesmo, mas não é o futuro que, tipo, igual na visão hollywoodiana, né, onde o homem vai lutar contra a máquina. Não é essa visão apocalíptica que eu tenho da tecnologia, mas a tecnologia, de uma certa forma, ela vai poder facilitar as coisas, desburocratizar as coisas para que a gente possa realmente voltar à nossa essência. E qual é a nossa essência, cara? Ser humano. Então todo mundo descia o pau na tecnologia, mas a tecnologia que está proporcionando nesse momento a maior oportunidade de conexão, entende? Então, é só a gente fazer essas reflexões. De novo, eu digo essa questão da sensibilidade, a gente fazer essas leituras, tirar esses jargões, essas profecias apocalípticas da nossa cabeça e hollywoodianas,
né? Não acrescentam muito pra gente. É legal uma ficção científica, mas assim, só pra gente poder viajar, sair um pouco desse caos, né? Da nossa condição, do mundo, né? Que a gente vive. Mas assim, a tecnologia pra mim, ela vai fazer isso. Ela veio pra facilitar as relações, né? Desde que o homem saiba usar, ele saiba o que ele quer, pra gente poder se relacionar, poder viver melhor. É isso. Perfeito, cara, perfeito. Qual que é o seu objetivo final de carreira? Onde você se vê daqui a, sei lá, quanto tempo que isso vai te fazer bem, de uma certa forma? Cara, em termos de propósito, eu quero o resto da minha vida continuar sendo um educador. Mas em termos de carreira, hoje eu tenho a Baroli Rafa, né, que é a minha empresa que eu trabalho com treinamento, desenvolvimento de pessoas, com palestras. Eu quero ver a Baroli grande, sabe, cara? Assim, desenvolvendo pessoas, contribuindo para que pessoas que não tiveram oportunidade, facilitando o conhecimento para as pessoas. Então, palestrando, desenvolvendo pessoas, seja em empresas, seja em escolas. Eu quero que a Baroli possa proporcionar para as pessoas um desenvolvimento de vida através do conhecimento. É assim que eu vejo assim, um final, né? Eu vou me sentir realizado quando a Baroli tiver chegado nesse status, sabe? De hoje já faz, né? Eu tenho um Instagram lá, tenho um LinkedIn, mas eu quero que chegue também nessas pessoas que não têm condições para isso, né? Então é essa a minha visão de futuro para minha carreira. Perfeito, cara. Bom, infelizmente a gente vai encerrar, né? Eu queria agradecer demais ao Rafael pela história de vida, né, que ele tem e por ter escolhido esse trajeto, né, e não ter escolhido o caminho que em tese seria mais fácil, porque eu tenho certeza que para chegar até aqui você deve ter enfrentado muitas batalhas para se desenvolver, porque é difícil, né, você não ter perspectiva e ter que aprender de certa forma a se preparar para isso. Então, parabéns, cara, pela sua história de vida, parabéns por ter continuado e por estar continuando aí, fazendo primeiro o que você quer, né, o que te faz feliz, e por estar aí, cara, compartilhando com a gente a respeito de empreendedorismo, suas visões, né, sobre o mercado, suas visões sobre soft skills. E, cara, obrigado de verdade, cara. Eu que agradeço, né, como eu disse. Então, assim, mais uma oportunidade que Deus me deu de falar para um outro público, né, de poder trazer a narrativa não só da minha história, mas da minha carreira mesmo, enquanto CLT, enquanto empreendedor, de poder trocar essas experiências com um público que até então não era o meu público, agora, né, passa a ser também. Então, assim, agradecer e principalmente você, cara, acho que é o sentimento de gratidão, de ver que existem pessoas que comungam do mesmo propósito que a gente, né? E você faz isso de uma maneira brilhante, cara. E pode ter certeza, assim, obrigado. Olha, uma coisa que eu aprendi, porrada a gente toma todo dia, cara. É só assim, olha, é aquilo que a Brené Brown fala. É só a gente querer ir pra arena que a gente vai tomar porrada, que a gente vai tomar pedrada. Às vezes até as pessoas mais próximas da gente vai criar algumas restrições ou criar situações que é o que você falou, o propósito é nosso, cara. Então a gente tem que ter essa definição e essa não vaidade de que falar assim que todo mundo tem que entender o que a gente faz. Não é. O que a gente pede é respeito para que isso possa acontecer de uma forma que todo mundo saia beneficiado, né? Então assim, a gente vai tomar porrada, a gente vai ser julgado, vai ser criticado, mas, cara, isso é a nossa razão de ser. Isso é a nossa razão de existir. E se a gente não querer comprar essa briga, não adianta a gente ter a ingenuidade ou a pretensão de que outros vão comprar pela gente. Essa briga é nossa, essa é a nossa luta. E qual é a nossa luta? Fazer desse mundo um lugar melhor, cara. Através do conhecimento, seja ele de tecnologia, seja ele de soft skills, de empreendedorismo, mas é a nossa contribuição para o mundo, fazer o mundo um lugar melhor. O Marshall Rosenberg, do livro de Comunicação Violenta, ele fala isso, é a nossa forma de girafar esse mundo. O que é a girafa, né? A linguagem do amor, da empatia, porque a girafa, por ela ter o pescoço alongado, ela consegue enxergar tudo, né? Então é a nossa forma de contribuir para o mundo, de fazer o mundo um lugar melhor e que a gente possa continuar firme nisso, né? Tem um filme que eu, para finalizar a minha fala, e é uma frase que está no meu Instagram pessoal, eu vi um filme que chama A Cruzada, né? Que fala sobre como os cruzados foram lá a Israel e enfim, né, dessa jornada, e recomendo você ver se nunca viu. Tem uma inscrição do filme, a parte que mais me marca é essa. Tem uma inscrição. O cara tá lá, é um ferroeiro, que é o Beylan de Belin, que é aquele ator Orlando Bloom, que é o principal, e ele tá escrito assim: que homem é o homem se não puder fazer do mundo
um lugar melhor. E é assim que eu termino esse bate-papo muito gostoso, muito prazeroso. E é isso. Reflita sobre isso. Que homem é o homem que não pode fazer do mundo um lugar melhor? Essa é a nossa missão e é isso que Deus nos dá todos os dias. A chance de fazer o mundo um lugar melhor. Perfeito, cara. Depois dessa palestra aí de novo, a gente termina aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, né, pelo seu tempo. E, cara, se inscreve, compartilha esse vídeo aí pra mais amigos, mais amigas, seus familiares. E é isso, gente. Obrigado e valeu.